é justamente o dono do Fundo Soberano Mubadala, que comprou a refinaria da Bahia, a refinaria Landulfo Alves, onde eu entrei na Petrobras, por menos da metade do preço. A refinaria foi privatizada por 1 bilhão 850 milhões de dólares, enquanto valia, segundo o INEP, segundo o BTG Pactual, entre 3,2 e 4 bilhões de dólares. Me chama de corrupto, porra! Me chama de corrupto, porra! Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Mais um escândalo ronda a família Bolsonaro. Desta vez ele envolve uma bolada em joias avaliada em 16 milhões de reais. Uso de ministérios e intervenção na Receita Federal. A denúncia é do jornal Estado de São Paulo. Segundo o jornal, na viagem do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, à cúpula de países na Arábia Saudita, em outubro de 2021, os anfitriões presentearam o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, com um relógio, colar, brincos e pulseira, avaliados em 3 milhões de euros, o equivalente a 16 milhões e meio de reais. Na volta ao Brasil, as joias não foram declaradas e, por isso, foram apreendidas pela Receita Federal na mochila de um assessor do ministro. Ali começava uma série de tentativas do governo para liberar as joias. Segundo o Estado de São Paulo, foram 7 ao todo, incluindo pedidos do Itamaraty, da cúpula da Receita e até do próprio Bolsonaro, 3 dias antes de deixar a presidência. Um avião da FAB com o ajudante de ordens de Bolsonaro, o primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, pousou em Guarulhos para retirar o material, sem sucesso. Os agentes da Receita em Guarulhos mantiveram a posição de que as joias só poderiam ser liberadas após pagamento de multa e impostos. A mim causa ojeriza, mesmo nojo é a palavra que causa, né? Mas a gente tem que falar. A única coisa que a gente não pode fazer é esconder. E a gente tem que fazer isso chegar ao maior número de pessoas para as pessoas entenderem do que se tratou o governo Bolsonaro. A gente está falando não é somente, e é isso também, de um dos governos mais autoritários, mais censores, mais agressivos, mais desumanos de todos os tempos. É também o mais corrupto. E a gente tem que mostrar por que é o mais corrupto. Não é só briga de rua, de um amigo chamando o outro, seu bobo, seu feio, seu chato. Não, quando a gente é corrupto, tem os números, tem os fatos, tem os eventos da corrupção. Então é um tema que, apesar de ser muito ruim de tratar, porque nos faz muito mal, ele tem que ser tratado. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele.
Bolsonaro roubava salário de funcionário fantasma do gabinete dele. As joias sauditas que Bolsonaro ganhou de presente foram fruto de uma reunião que também tratou de, aspas, alienação de ativos da Petrobras. O que se sabe até agora sobre Bolsonaro e as joias vendidas ilegalmente? A Polícia Federal tem indícios de que o esquema rolava desde 2019, enquanto Bolsonaro era presidente. O que se descobriu até agora é que diversas joias e objetos de valor foram sendo desviados do acervo de presentes ao Brasil para a família Bolsonaro até 2022. E a gente viu essa negociação, e é uma negociação, gente, de $60 mil, $300 mil, um dos reloginhos só. É muito milhão que a gente está falando, entendeu? Então a direção que a gente tem hoje é muito clara, é na direção que mostra que o envolvimento é muito maior do que a gente achava antes, o tamanho dos desvios é muito maior do que a gente achava antes, e assim e a perversidade do esquema é muito mais assustadora do que a gente poderia achar inicialmente. A suspeita é que o ex-presidente seja o mandante principal do esquema que envolveu diversas pessoas. Um dos principais atores que teria contribuído para driblar o registro de presentes teria sido o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Além dele, também participavam pessoas como o pai de Mauro Cid, o general da reserva Mauro César Lorena, e também o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederic Vassef. A PF descobriu que Mauro César aparece em uma das fotos que ele usou para tentar vender um dos objetos. Já Mauro Cid participava praticamente em todas as etapas do esquema. Ele é suspeito de ter trabalhado no desvio dos presentes, assim como na venda deles e também na tentativa de recuperação desses objetos que foram vendidos nos Estados Unidos. Você já conhece a história, né? Bolsonaro recebeu 3 estojos lá com joias do governo saudita, uma delas no valor de mais de 16 milhões de reais. Tentou ficar com essas joias, mas elas foram apreendidas pela Receita, ficaram paradas lá no aeroporto de Cumbica. Ele falou com a Polícia Federal, negou saber dessas joias antes de dezembro de 2022, mas não faltam evidências de que ele atuou para liberar essas joias aí. Tá, daí essa história você já conhece. E você provavelmente também já sabe que sempre rondou uma suspeita nessa história de a troco do que ele teria ganho essas joias. O que há são fortes indícios de que temos um caso de corrupção escabroso, escandaloso, de uma possibilidade, sim, de propina diante da privatização da primeira refinaria nacional que fora vendida, como disse, pela metade do preço, a preço de banana ou na Bacia das Almas, como diz o nosso companheiro e ex-presidente Zé Sérgio Gabrielli. O senador Omar Aziz, lá do Amazonas, senador do PSD do Amazonas, ele sabe muito bem o que é o processo de privatização. A refinaria de Manaus, ela também foi privatizada, a preço de banana também, cabe investigação, para um grupo brasileiro chamado Atem, e a gasolina já está como a mais cara do Brasil, passou até da Selen, na Bahia, que é a refinaria que era da Petrobras e que hoje está na mão do Fundo Mubadala. Então, sim, há fortes indícios, o senador está correto, assim como o ministro Flávio Dino, e assim como está fazendo a FUP para que investigações sejam feitas. Soubemos que hoje o ministro de Minas e Energia, que você citou aqui, Ana, o ex-ministro, na verdade, Bento Albuquerque, almirante, né, da Marinha, das Forças Armadas, impoluto, tal, ele está prestando depoimento hoje à Polícia Federal, porque ele tem que explicar como é que o ministro de Minas e Energia, através de seu assessor, recebe um presente, entre aspas, de 16,5 milhões de reais para ser entregue à ex-primeira-dama Michele, que é apelidada de Micheque Bolsonaro, devido aos outros escândalos que também não foram investigados. Claro que ele tem que explicar, como você bem colocou, o Ministério de Minas e Energia tem a relação direta com a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia, que fez essas viagens aos Emirados Árabes e à Arábia Saudita, foi tratar do tema de petróleo e gás. Então, não é coincidência ao nosso ver. Por isso que carece de uma investigação séria sobre esse tema, para que nós, quem sabe, Ana e Cosmo,
consigamos aí reverter a privatização da refinaria, que já estamos denunciando há tempos, há anos, que é ilegal, inconstitucional e que trouxe sérios prejuízos à população baiana e nordestina. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que vai investigar a venda da refinaria Landulfo Alves para um grupo árabe. A privatização da refinaria da Petrobras, na Bahia, voltou ao tema e à discussão em meio ao escândalo das joias de 16 milhões e 500 mil reais que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou se apropriar ilegalmente. A suspeita é que o suposto presente do governo da Arábia Saudita à primeira-dama Michele Bolsonaro seja uma espécie de propina relativa à aquisição da RLAM pela Mubadala, capital dos Emirados Árabes Unidos. É bom destacar que o próprio presidente Fujão da República, ele disse em entrevista, daquelas coletivas loucas que ele sempre dava e continua dando, que ele estava no Brasil quando aquele presente de 16 milhões e meio de reais tinha sido ofertado ou acertado lá nos Emirados Árabes. Então a grande confusão é justamente essa. Como você bem disse, as joias elas foram ofertadas, entre aspas, pela Arábia Saudita, mas ele disse que tinha sido acertada ou ofertada lá nos Emirados Árabes. E os Emirados Árabes Unidos, que você acabou de citar, é justamente o dono do fundo soberano Mubadala, que comprou a refinaria da Bahia, a refinaria Landulfo Alves, onde eu entrei na Petrobras, por menos da metade do preço. A refinaria foi privatizada por 1 bilhão 850 milhões de dólares, enquanto valia, segundo o INEP e segundo o BTG Pactual, entre 3,2 e 4 bilhões de dólares. Em mensagens trocadas por celular, Cid inclusive parece admitir que existem provas sobre a venda ilegal das joias. Ele diz que, abre aspas, o pior é que está tudo documentado. Já Frederic Vassef viajou aos Estados Unidos para recomprar um relógio de luxo depois que as investigações começaram. A PF está compartilhando todos os detalhes dessa investigação com a FBI. Isso pode fazer com que Bolsonaro e os envolvidos sejam investigados nos Estados Unidos por crimes financeiros como lavagem de dinheiro. Inclusive, comitiva essa que já foi noticiado, ganharam presentes, relógios caríssimos, joias. Isso tudo está muito obscuro, essa história, porque ela não casa. Lá atrás, como a FUP já havia alertado muito bem, a privatização da refinaria a preço de banana, como foi falado, muito abaixo do valor de mercado. Depois, uma comitiva brasileira vai para a Arábia Saudita, para os Emirados, e aí recebe presentes, relógios, toda a comitiva, e agora essa história obscura dessas joias. Pois bem, um telegrama obtido pelo blog da Andréa Sadi, lá no G1, começa a indicar a direção que essa história pode tomar. A reportagem é essa aqui. É a Andréa Sadi na coluna dela no G1, né? Uhum. Reunião que teve joias para Bolsonaro abordou ativos da Petrobras e da OPEP. Mostra telegrama. Como é que é? Vamos lá. Então agora está provado que ele ganhou a joia enquanto debatia vender coisa brasileira para eles? É bem no mesmo dia. Que veja, gente, essa turma teve tempo para tentar apagar tudo. E deve ter apagado muita coisa. Tanto que tentou apagar os e-mails todos. Outra informação boa para a gente trazer aqui, para as pessoas não se esquecerem. O Mauro Cid, depois de ter saído do governo, ele tentou entrar 99 vezes no sistema. Por que será que ele tentou entrar? E ele tentou entrar logo depois do esquema das joias? Será que foi para ver se ele tinha pagado tudo direitinho? Será que foi para ver se ele tinha deixado algum rastro? Por que alguém tenta entrar 99 vezes no sistema que ele não tem mais acesso? Isso é desespero. Não tem outro nome. Isso é desespero. Então, aguardemos com muito estômago, porque vai precisar ter estômago para isso, os próximos capítulos.
grandes margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és ela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar.